Olá pessoal, aqui é o professor Felipe de Química. Vamos dar prosseguimento à quarta semana do terceiro ano, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre nomenclatura dos compostos orgânicos, hidrocarbonetos. Caso fique alguma dúvida, vocês podem acessar também os links no YouTube para melhor entendimento da matéria. Então, como vocês já sabem que a gente falou nas aulas anteriores, hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que possui apenas átomos de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são muito comuns no nosso dia a dia. A gente usa, por exemplo, o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, GLP. Ele é uma mistura basicamente de compostos de carbono de cadeia que tem 1 a 4 carbonos. Por exemplo, o gás natural, que é o CH4, gás metano. A gente tem basicamente uma mistura no nosso gás de cozinha de propano e butano. Tem alguns outros componentes com mais carbonos, que é o querosene, o óleo diesel, né? A vaselina, a parafina, todos eles muito utilizados no nosso dia a dia, beleza? Os compostos que são chamados de hidrocarbonetos são compostos apolares, beleza? Então, eles não têm polos. A interação entre as moléculas dele é do tipo de polo induzido. Então, a interação entre as moléculas dos compostos que a gente está estudando de hidrocarbonetos é bem fraca. A gente falou isso lá na primeira aula. E, em consequência disso, eles não são solúveis em água. Eles são solúveis, sim, em substâncias também parecidas com eles, que são chamadas de substâncias apolares, tá? Então, os hidrocarbonetos, eles possuem vários números de carbono, pode ter até 1000 carbonos, mas a gente estuda basicamente poucos, né? A gente estuda carbonos de 1 a 4, que são, por exemplo, o gás metano, etano, propano e butano. Tem também, e esses hidrocarbonetos de 1 a 4, eles são todos gasosos, é o estado físico deles. Os que possuem 5 a 17 são os carbonos que estão na forma líquida, né? Na verdade, não os carbonos que estão na forma líquida, né? A molécula inteira está no estado físico líquido. E os principais constituintes da gasolina, que é o isoctano, está presente nesses carbonos de 5 a 17, beleza? O que possui mais 17 átomos de carbono são sólidos, como por exemplo a parafina, que tem essa fórmula molecular aqui. Os hidrocarbonetos podem ser subdivididos em diferentes grupos, que são hidrocarbonetos alifáticos, né, formados por cadeias carbônicas abertas ou acíclicas, as quais possuem carbonos terminais, como a gente já estudou na aula passada, né? Então, a gente pode dividir esses hidrocarbonetos alifáticos, cadeia aberta, em algumas subdivisões. Por exemplo, alcanos. O que são alcanos? Quando há somente ligações simples entre os carbonos. Eles são compostos oleosos, beleza? São muito chamados de parafinas, tá bom? Eles têm uma fórmula geral, que é CN igual a H2N mais 2, onde N é qualquer número inteiro, que representa basicamente o número de carbonos. Por exemplo, quando o número de carbono é igual a 1, N igual a 1, a gente coloca aqui, ó, N igual a 1, a gente substituiu, ó, N igual a 1. E a gente substitui aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2 mais 2, 4. Então, a gente consegue, a partir da fórmula molecular, identificar se o composto é um alcano, aí depois as outras subdivisões, alcenos ou alcinos, beleza? Então, aqui no caso, eu coloquei N igual a 2, então é CN, então é 2 aqui, 2 vezes 2, que é o número de carbono, que daria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, que é essa molécula aqui, ó, que é chamada de etano. A gente vai aprender a dar o nome hoje. Alcenos, então, quando tem a presença de uma ligação dupla, ou seja, uma cadeia que é chamada de insaturada, são também chamadas de olefinas, tá bom? Eles possuem pequena afinidade. Qual que é a principal característica dos alcenos? Tem ligação dupla, então, quando tem ligação dupla, eles são pouco reativos. É difícil fazer uma reação química com eles, ok? Então, a fórmula geral dele é CnH2n, tá? Que é diferente dos alcanos, que é CnH2n mais 2. Então, aqui, por que é mais 2 no alcano? Porque você tem adicionado 2 hidrogênios quando você adiciona uma ligação dupla. Então, por exemplo, olha aqui em cima, ó, N igual a 2, olha o componente. Mas aqui, se a gente coloca ligação dupla, que é o caso aqui, ó, que esse aqui é a fórmula estrutural
condensada, a gente não representa a ligação entre os carbonos. Olha o que acontece, CN, a gente coloca o N é o número de carbonos, então 2 aqui, aí 2 vezes 2 vai dar 4, C2H4, ou seja, CH2, tem uma ligação dupla aqui no meio. Ó. Nesse caso aqui, quando, por exemplo, o C, o número de carbono é igual a 3, você pega C3H, 2 vezes 3, 6H6. Então, olha só qual que é o componente. CH2, dupla, CH3, tá bom? Alcinos. Quando há uma ligação tripla entre carbonos, sua forma geral é CnH2n menos 2. Então, se você adicionou mais uma ligação química, você tira 2 hidrogênios. Então, olha aqui. Antes você tinha C2H2. Quando você coloca um N igual a 2, N igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, olha como é que vai ficar. CH tripla CH. Beleza? A mesma coisa acontece com os outros exemplos, né? N igual a 3, aí C3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, é C3H4. Então, pela fórmula molecular, você sabe se o cara é um alcano, um alcino, um alceno, até um alcodieno, né? Pode ser também. Essa fórmula aqui, se você reparar, é igual a do alcino. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem um composto que é alcodieno e você está achando que é um alcino. Então, tem que verificar a partir da montagem da fórmula estrutural que a gente já aprendeu, né? Inclusive nas aulas. Então, N igual a 4. Então, você vai substituir aqui. C4, H2 vezes 4. 8 menos 2, 6. Então, C4H6. Olha lá, alcadieno, ou seja, dien significa que você tem di, que é 2. Duas ligações duplas. Então, é essa a fórmula molecular. Beleza? Aqui tem um outro exemplo do C5. Aqui deu um probleminha, ficou separado, ó, o H do carbono, mas tá certa a estrutura. C5H8 é essa estrutura aqui. Você tá vendo que é um alcadieno? Porque ele tem duas duplas conectadas a esse carbono aqui. Ele está fazendo certinho 4 ligações. Hidrocarboneto 5, quando sua estrutura apresenta cadeia fechada, olha só. Não tem extremidade, igual esses aqui de cima. Ó. Então tá tudo fechado, ó, sem extremidade. Aqui é o ciclo propano, ciclo buteno, ciclo pentino. Ok? Gente, pode ficar tranquilo que a gente vai aprender a dar esses nomes. Os compostos aromáticos, quando apresentam pelo menos um núcleo aromático. Núcleo aromático, o que é isso? Ou um anel benzênico. É quando você tem duplas conjugadas. Você tem uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla e uma simples. Quando você tiver essa dupla, uma simples, 3 vezes numa cadeia fechada, ela é chamada de aromática, tá? Pode ser chamado de núcleo aromático ou anel benzênico. O que é isso aqui? É a mesma coisa dessa molécula aqui. Só que em vez de a gente desenhar as duplas conjugadas, a gente coloca uma bola, que a gente entende como sendo o núcleo aromático, ok? Então, como é que dá o nome? Então, tem um órgão, né? Então, conforme é o IUPAC que determina, o IUPAC é International Union of Pure and Applied Chemistry, que é o órgão que dá o nome para as moléculas. A nomenclatura dos compostos dessa função, que não apresentam ramificações e são de cadeia aberta, segue a regra básica. Então, ramificação a gente vai estudar mais para frente. A gente está estudando, então, cadeias abertas e normais, sem ramos, tá? Então, qual que é o princípio? Você vai juntar o prefixo com o infixo mais o sufixo, você vai dar o nome. Então, quando a molécula tiver um carbono, a gente chama met. Se tiver 2, et. 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dect. Se tiver só ligação simples, a gente chama de an. Se tiver uma ligação dupla, a gente chama de en. Se tiver uma ligação tripla, a gente chama de in. Se tiver duas duplas, de en. Se tiver duas triplas, de in. O sufixo é o O de hidrocarboneto. De modo geral, a nomenclatura do hidrocarboneto segue a seguinte ordem. O prefixo indica, então, o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação e o sufixo a terminação de hidrocarboneto, beleza? A nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados de cadeia aberta é dada por prefixo mais infixo mais sufixo. Então, por exemplo, você vê esse cara aqui, faz conta que você não está vendo esse nome aqui já. Quantos carbonos que ele tem? Tem 1. Então, você vai lá no prefixo da tabela. Um carbono é met. Então, você vai lá e escreve. Met. Só tem ligações simples. Ó, o carbono está fazendo 4 ligações, tá vendo? Porque é CH4. Então, o que acontece? Só tem ligação simples, você vai na tabela, pega o infixo, an. Então, fica metan.
É um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Então é metano, que é o sufixo, que você pega aqui na tabela também. Olha esse caso. 2 carbonos, tabela et, ligação simples entre os carbonos, então é metan, e só tem carbono e hidrogênio? Sim, só tem carbono e hidrogênio, então você põe um O no final. Na tabela também, etano. Aqui o mesmo princípio, 3 carbonos, se você olhar na tabela, 3 é prop, só ligação simples entre carbonos, olha só, então é AN mais o O, porque só tem carbono e hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, só que são 4 carbonos, então lá na tabela 4 são but, então é but, só ligação simples, AN mais O. Então é só se juntar, não tem segredo nenhum. Qual que é o segredo? Você ter a tabela em casa, tá bom? Vou pegar os exemplos aqui. Olha só, aqui você tem 2 carbonos, então é et lá da tabela. Não coloquei o desenho aqui de cores diferentes para vocês habituarem mesmo, porque no seu caderno, quando você escrever, você não vai ter esse desenho, mas é só para vocês entenderem esses 4 primeiros e agora vamos prosseguir. Então, 2 carbonos é et lá da tabela. Tem ligação dupla, não tem? Se tem ligação dupla, olha só, é en, então você vai ficar eten, mais O, porque só tem carbono e hidrogênio. Aqui, 3 carbonos, então é prop da tabela. Tem uma ligação dupla, en, então só tem carbono e hidrogênio, você coloca o O no final. A mesma coisa aqui, olha só. Só que agora, quando você tiver mais de 3 carbonos, você tem a possibilidade da dupla vir em 2 posições diferentes. A dupla ela pode vir tanto aqui quanto aqui, no meio, olha. Então, o que acontece? Você precisa localizar a posição da dupla, em qual carbono que ele está. Aí você começa a contar sempre a partir da extremidade. Olha só, aqui seria o carbono 1 e aqui seria o carbono 2. Beleza? E aí você conta a posição da dupla no primeiro carbono que você vê ele conectado com a dupla. Então, vamos por partes. Isso aí é só uma explicação prévia. Quantos carbonos que a gente tem? 4. Então, a gente vai lá na tabela. 4 é but. Ele tem ligação dupla? Tem. Quando tem ligação dupla, a gente chama de en, não é? Só que eu vou ter que identificar a posição dela, porque ela poderia estar aqui ou aqui. Então, olha só. Em qual carbono que ele está conectado? But 1, dá um tracinho aqui, coloca a posição do carbono, que é 1, e identifica a dupla. Ó, en, só tem carbono e hidrogênio, então você coloca o O. Pode vir desses dois jeitos, ó, o but 1-eno ou 1-buteno. Esse 1 simboliza a posição da dupla, ok? Então aqui, olha só o que acontece. Se você colocar a dupla em posição diferente, ela vai estar no carbono 2. Então vai ficar but 2-eno. Tá vendo? Que é o carbono 1 e carbono 2. Tá? Professor, mas tinha outro jeito de colocar essa dupla. Eu posso colocar essa dupla aqui. Na verdade, não. Quando você pensa em colocar essa dupla nessa posição aqui, ó, o que acontece? Na verdade, você está pegando a molécula e está girando ela 180 graus. É a mesma molécula, você só girou ela. Então não existe essa possibilidade terceira aqui, tá? Agora aqui eu coloquei a ligação tripla, 2 carbonos, et, lá na tabela. Tem uma ligação tripla, então ligação tripla é in. Então in mais o O. Aqui, 3 carbonos. Olha só. Prop, que são 3. In, que é a ligação tripla, e o O. Olha só, existe outra posição aqui para o prop, que são 3 carbonos? Não. Se você colocar a tripla aqui, ó, na verdade você vai girar a molécula 180 graus. Beleza? Aqui nesse caso a partir de 3 carbonos, a gente tem a possibilidade de mudança. Ele pode vir aqui ou aqui, a tripla ligação. No caso, ela vem no primeiro carbono. Então é but, que são 4 carbonos. 1, que é a posição da dupla, que está no carbono 1, que é esse aqui. Depois in, que é a identificação da tripla. E o O, né? Então, estou falando de tripla ligação. Parece que eu falei dupla, né? Desculpa. Então, nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados e de cadeia fechada. O que vai mudar de cadeia fechada? Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar o prefixo, infixo, mas sufixo, só que antes você vai colocar um ciclo, que é do ciclo, né? Então, vamos lá. Ciclo, porque está fechado. Quantos carbonos? 1, 2, 3. Prop, ligação simples, AN, O. Aqui nesse caso, ciclo, prop, porque são 3 carbonos, só que tem uma dupla, en, O. Aqui tem 4 carbonos, então é ciclo
But de 4 carbonos, AN de ligação cíclica mais O. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então é 7 carbonos lá na tabelinha. É ept. Então, ciclo, ept, só ligação simples AN mais o O. Beleza? Então, basicamente, vocês já sabem dar o nome de um componente químico. Depois de vocês relerem o material, escutarem a aula. O que vocês vão fazer para aprender? Fazer exercício, beleza? Então, boa sorte. Terminamos aqui a nossa aula da quarta semana. Boa sorte com exercícios.